Olá, pessoal, estamos aqui começando nossa live. Hoje iremos tratar de condições de trabalho e saúde na Caixa, né? É um momento, eu venho dizendo, é um momento especial Rio, porque eu convidei aqui três pessoas especiais que são do Rio de Janeiro. Então, estão conosco aqui hoje nesta live o José Ferreira, que acabou de assumir os sindicatos bancários do Rio de Janeiro, é presidente pela segunda vez, né, Ferreira? Só que da primeira foi por qual banco? Na época eu era funcionário entrei no banco em 85, no Banco Nacional, fui incorporado ao Unibanco, então na primeira oportunidade eu era empregado do Unibanco. Olha só, então Ferreira é um fenômeno. Ele foi presidente dos sindicatos bancários do Rio pelo Unibanco e agora ele acaba de assumir de novo um dos maiores sindicatos de bancários que nós temos no país, acaba de assumir, mas agora é empregado da Caixa. Seja bem-vindo, Ferreira, com a gente aqui. Eu acho que é a primeira live que o Ferreira faz como presidente, né? É isso? Está sendo o nosso canal, então muito bem. Está conosco também o Rogério Campanati, que é presidente da AGCF Rio, também é dirigente dos sindicatos bancários. Nós tivemos a honra de concorrer juntos numa eleição do CA, não foi, Rogério? Rogério ganhou, Rogério e o Eduardo ganharam no Rio de Janeiro no primeiro turno e depois me apoiaram no segundo turno, e a partir daí nós criamos uma relação de amizade, de companheirismo. Então, é um prazer estar com você aqui hoje, Rogério. Obrigado pela oportunidade, Rita. Também conosco, Paulo Matiletti, presidente da APCF Rio de Janeiro, meu amigo, camarada. Prazer, Matiletti, te ver aqui. Muitas saudades, viu, do Rio e de vocês todos aqui. A recíproca é verdadeira, agradecer por esse momento tão importante, né? Um momento difícil, mas um momento aí que nós estamos atravessando. E agradeço aí a oportunidade de estar aqui participando com você e com os companheiros aí. Muito bem. Pessoal, nós fizemos uma pesquisa, né, com os colegas da Caixa sobre o melhor dia e horário para as nossas lives, né? Então, a maioria optou por ser de quinta-feira às 8 horas da noite. Então, a partir desta semana, nossas lives serão todas as quintas-feiras, às 8 horas da noite, e sempre no outro dia nós também divulgamos o podcast, né, o áudio com o teor destas lives, tá bom? Então, vocês também podem achar todo esse material, as discussões que fazemos sobre a Caixa, sobre as condições de trabalho dos empregados, sobre a importância das estatais, do patrimônio público, nas nossas redes sociais, né? Então, está lá no Facebook, no Instagram e agora no Twitter, né? Ainda estou aprendendo a usar o Twitter, viu? Ainda não sei. E quem quiser receber informações do nosso mandato lá no Conselho de Administração da Caixa, também pode conversar comigo pelo Zap, né? Então, se quiser se cadastrar na nossa lista de transmissão, é só dar um oi para o 011 96188 0437. Tá bom? Então, vamos lá. Bom, conversando aqui com meus amigos do Rio de Janeiro, a primeira questão importante, antes até, deixa eu colocar uma coisa aqui. Não se para mais de falar sobre o lucro da Caixa, né? Então, virou retórica no governo atual falar que o lucro que o banco tem agora é maior que os anos anteriores, ou então dizer que teve períodos, anos anteriores, em que teve prejuízo. Então, assim, só para a gente esclarecer, né? Primeira coisa, não medir o banco, a sua qualidade meramente pelo lucro, não é algo correto quando nós falamos principalmente de uma empresa pública, mesmo se fosse privada. Você tem outros indicadores, né? A rentabilidade sobre o patrimônio, não é isso? O crescimento nas carteiras, em clientes e uma série de outros componentes para se avaliar de fato, primeiro qualquer empresa, e no caso de uma instituição pública, a avaliação principal é a final, né? Qual é a intervenção dessa
instituição pública, no nosso caso, num banco público, para melhorar a qualidade de vida da população. Esse deveria ser o grande debate. Mas, para a gente não se furtar ao que está sendo colocado, e para esclarecer, a primeira questão é: a Caixa teve prejuízo, sim, no período em que Fernando Henrique era presidente da República. Esse prejuízo, na época, foi em torno de 4,6 bilhões. E o objetivo do governo foi esvaziar o banco para privatizar. Primeira questão. De 2003 para cá, a Caixa teve resultado positivo no seu lucro e também investimentos sociais extremamente relevantes, como, por exemplo, o gerenciamento do programa Minha Casa Minha Vida, de uma série de outros programas sociais. E nos últimos 2 anos também teve um lucro, mas diferente de anos anteriores, ele foi um resultado que ele ganhou um espaço grande por conta de venda de ativos de banco. Então, boa parte do lucro dos últimos 2 anos foi resultado de venda de ativos do banco, de ações que o banco tinha, de privatização de algumas operações, tá certo? Então, é só um recado aqui, depois nós vamos falar mais sobre isso, mas para deixar bem claro, quando se fala em lucro da Caixa, do que é que se está falando. Bom, vamos lá, então. Rogério, a GCF, que você preside, promoveu uma pesquisa sobre condições de trabalho e saúde com os empregados da Caixa, né, o ano passado, ainda no final do ano. E o objetivo da pesquisa foi avaliar as condições de trabalho e saúde desses trabalhadores. Eu vi a pesquisa, achei ela muito relevante, inclusive vários canais já divulgaram, mas eu queria saber de você qual foi o objetivo da pesquisa, quem participou e o que ela revelou para nós aqui. Rita, agradeço a oportunidade. Eu queria, antes de mais nada, falar da pesquisa, falar um pouco do DIEESE, né, esse importante órgão de pesquisa direcionado para os trabalhadores, para os interesses da classe trabalhadora, né, fundado lá na década de 50, e que até hoje é para nós uma fonte importantíssima de informações, e que eu acho que os sindicatos e entidades, de modo geral, precisam aprender a utilizar mais, né? Porque o que acontece? A gente vive uma era muito que a palavra gestão está na moda, né? Tudo o governador é o gestor, o prefeito é o gestor, todo mundo é o gestor, e as pessoas, por conta desse valor que está permeando aí enfim, todo o nosso dia a dia, as pessoas elas sentem necessidade de informações objetivas, né? Porque o que a gente percebia de modo geral? Que a gente lidava com a Caixa, ia conversar com a Caixa, e a Caixa tratava as nossas reivindicações como se fossem, embora sejamos entidade coletiva, como se fossem percepções pessoais, né? Assim, eu acho que o cara está sendo assediado, eu acho que o cara está sobrecarregado, porque a gente não tinha dado concreto, e a empresa, infelizmente, também não se interessava por levantar esses dados, né? E aqui o Estatuto da GCF, dos nossos objetivos estatutários, é fornecer para a Caixa subsídios para que ela possa melhorar essa gestão dela. Então, a gente falou, já que a direção da Caixa não tem demonstrado interesse em saber como é que estão os empregados, e já que a gente recebe dia após dia diversos feedbacks, diversos relatos de como as pessoas estão sobrecarregadas e adoecendo, então, se a Caixa não providencia, a gente vai providenciar. E aí, para fazer isso, nenhuma outra entidade é mais qualificada do que o DIEESE. Então, aí a gente chamou lá o DIEESE. Na verdade, esse estado de coisas, né, de condições de trabalho degradadas, de assédio moral, etc., eles já eram anteriores à pandemia. Então, a gente começou a ver isso com o DIEESE bem antes da pandemia. Só que, justamente, quando a gente ia começar a fase de trabalho de campo, começou a pandemia, e isso dificultou um pouco o nosso acesso ao campo, né? Muitos colegas ficaram em home office, etc., e aí a gente parou um pouco, né? A gente estava elaborando ali o escopo da pesquisa e tivemos que parar um pouco. À medida que a pandemia foi se desenvolvendo, a gente foi percebendo, na verdade, um agravamento do quadro, que já era extremamente grave. Então, a gente falou, não tem como esperar para ver o que vai acontecer, e a gente começou a conversar novamente com o DIEESE, dessa vez para a gente incluir na pesquisa algumas coisas também sobre a pandemia, para ter, de certa forma, uma comparação das condições antes e depois da pandemia. Infelizmente, eu não posso dizer que os resultados foram surpreendentes, porque, na verdade, eles retrataram aquilo que a gente já sabia o tempo inteiro, né? Eu, especialmente na condição de dirigente sindical, visito muitas agências, visitava, né, na época, antes da pandemia, porque a gente tem evitado um pouco o presencial,
E nessas visitas era triste, né? Você visitar as agências, os colegas todos abatidos, né? Com aquela cara de que não estavam mais felizes de trabalhar no lugar onde estavam trabalhando. Parece até que o nosso orgulho de trabalhar na Caixa foi sendo atacado, né, junto com os nossos direitos. Enfim, vou passar aqui para vocês só alguns resultados principais dessa pesquisa. Foi uma pesquisa bastante grande, né? A gente tem um relatório de mais de 100 páginas, mas vou trazer aqui pelo menos o principal, né? Essa pesquisa ela foi, então, realizada à fase de campo. Foi no período de 7 de outubro de 2020 até 22 de novembro. Foram 6 semanas e meia de trabalho de campo. A gente esperava fazer com 4 semanas, mas a gente tem um dificultador, que é o cadastro, né, dos colegas. Eu brinco que a gente acaba replicando a dificuldade de cadastro que a Caixa tem, a gente costuma ter nas associações também. E aproveitar e fazer um apelo para as pessoas que estiverem nos assistindo, nos ouvindo, para que mantenham seus cadastros, especialmente telefone, WhatsApp, e-mail, atualizados junto às entidades das quais fazem parte, né? Seja sindicatos, sejam associações. É fundamental que a gente tenha esse cadastro atualizado para que você receba as informações. Às vezes as pessoas alegam que não ficaram sabendo de algo, mas, na verdade, elas não tinham cadastro atualizado, a gente não teve como ter acesso a esses colegas. E aqui aproveito também para registrar que a gente simplesmente não tem acesso aos colegas que estão em home office, a não ser através de outros colegas que estão na agência, que a gente consiga, por acaso, porque a Caixa, agora também embasada na LGPD, se recusa a fornecer essas informações, né, de e-mails e telefones, etc., e a gente simplesmente fica sem ter acesso a esses colegas. A pesquisa ela foi realizada com base em amostragem, em estratificada aleatória. A gente fez uma questão de fazer essa pesquisa com metodologia científica, porque pesquisas que a gente faz, como aquele SurveyMonkey, né, que a gente manda os questionários, eles nos dão algumas informações, né, alguns indícios daquilo que está acontecendo. Mas se a pesquisa não tem metodologia científica, a gente não tem como garantir que a realidade de fato é aquela. Então, a pesquisa ela teve lá o desenho da amostra, quantas pessoas que teriam para a amostra, por ter sido feita por encomenda da AGCF, que é a Associação de Gerentes aqui do Rio. Então, ela não pesquisou toda a base de bancários da Caixa. Mas também o sindicato seria no município, a AGCF é estadual. Então, a gente conseguiu pesquisar toda a base de gerentes e assistentes de agências e área meio da Caixa no estado do Rio de Janeiro em todo. Então, o bom foi isso, né? A gente acabou tendo um panorama do estado, não apenas do município do Rio. Pelas nossas contas aqui, pelo nosso levantamento, existem em torno de 2.971 funcionários com essas funções de gerente e assistente, lotados aqui no Rio, né? E que foram o alvo dessa pesquisa. Então, a amostragem ela foi feita pelo total de funcionários nessas funções e não apenas pelos associados da GCF Rio. Uma notícia boa, porque daqui a pouco eu vou ter um monte de notícia ruim para dar, é que a gente está um pouquinho acima com relação à participação das mulheres em cargos de gerência, né? Enquanto, pelo levantamento que o Diese fez no PNAD, a categoria financeira tem em torno de 42% de mulheres na gerência, na Caixa a gente tem 46% de mulheres na gerência. Em que cabe aí um levantamento, que a gente sabe também que, à medida que o cargo gerencial vai aumentando, a participação feminina vai diminuindo, mas, pelo menos, é uma notícia boa, a gente está um pouco acima da média, no caso das mulheres. Com relação ao trabalho durante a pandemia, 70% das pessoas que responderam a pesquisa trabalharam mais do que a jornada contratual. E a gente acha importante registrar isso, porque é uma dificuldade. Eu também, além de ser presidente da GCF e diretor do sindicato, componho a CE Caixa. E foi uma grande dificuldade para a CE pedir o registro de ponto, por exemplo, para os colegas que estão em home office. A Caixa está sendo o último banco a negociar isso, né? Os outros bancos foram negociando, a Caixa não estava negociando. Há 2 meses de negociação atrás, a Caixa finalmente sinalizou de concordar e elaborar uma minuta para constar essa possibilidade do registro de ponto, porque muitos colegas têm feito horas extras gratuitas, né? E aí a Caixa respondia que na visão dela, o trabalho remoto não tinha a ver com ponto, mas, enfim, finalmente a Caixa ficou de apresentar uma minuta, que a gente está esperando até hoje também, já há 2 meses e a Caixa ainda não apresentou. No caso de quem é agência, essa extrapolação da jornada foi um pouco maior, chegou a 74% dos trabalhadores com a jornada extrapolada e sem a devida remuneração. Rogério, só para ficar claro, essa pesquisa foi feita com gerentes e assistentes da base do Rio de Janeiro, certo? Primeira coisa. A segunda questão é que a pesquisa constatou que há uma extrapolação da jornada de trabalho, certo? O que mais que a pesquisa constatou depois que ela foi feita? O que ela mostra? Que 65% dos empregados se sentem assediados pelo cumprimento da meta, né? Isso é importante frisar, porque a pergunta não era se você se sentia cobrado, se você se sentia controlado, não, porque isso a gente entende que é o normal de trabalho em banco.
né? Mas que 65% das pessoas ou se sentiam completamente, assim, concordavam completamente com a expressão de sinto-me assediado ou concordam em parte. Mas, então, 65% de alguma forma se sentem assediados na cobrança da meta, o que é muito grave, e a gente vai ver daqui a pouco que isso reflete na questão de saúde, né, dos empregados. Por exemplo, na saúde física, a gente teve aí mais ou menos metade da categoria com dores nos ombros, braços, tendinite, que foi um mal dos bancários mais do final do século passado, né? Ber, Dort, ainda sofremos com isso, mas a gente hoje aponta, parece mais para doenças específicas. E isso ficou refletido aqui na pesquisa. Vou te falar, eu estou no século passado, que eu acabei de descobrir uma tendinite. Eu também, eu entrei na Caixa no final do século passado, acho que é por isso que a gente herdou aí o mal do século passado. Mas, embora assim, a gente tenha tido uma quantidade, você vê, 50%, 52%, alegando essas dores, LER e tal, só 52% das pessoas vinculou esse problema diretamente ao trabalho bancário. Me diz que também tem a ver com o trabalho, mas não é só com o trabalho. Então, 52% das pessoas vinculou doenças físicas que têm ao trabalho na Caixa. Mas quando a gente vai para a saúde mental ou psíquica, o número de pessoas que adoeceram e que atribuem esse adoecimento à Caixa foi de 98%. Então, assim, praticamente a totalidade dos bancários da Caixa, né, gerentes e assistentes aqui no estado do Rio, que sofrem de adoecimento psíquico, né, mental, 98% deles atribuem esse adoecimento ao trabalho na Caixa, né? E a empresa precisa se responsabilizar por isso. A gente até conversou que não é simplesmente se responsabilizar e aí vir com tratamentos paliativos para tentar combater as consequências, né? De fazer uma campanha para que as pessoas se cuidem, se consultem, etc. Isso é bacana, a gente vai exigir, mas isso não resolve, porque isso combate a consequência. O que a gente precisa combater é a causa desse adoecimento, né? 37% do total de profissionais alegaram problemas psíquicos nos últimos 5 anos. Gente, 37% é quase 40% das pessoas, né? Mais de um terço das pessoas alegaram problemas psíquicos e, como eu disse anteriormente, praticamente todo mundo atribui esse problema ao trabalho na Caixa. Isso é claro que aqui não cabe ficar abrindo muita pesquisa, mas também varia de acordo com a região do estado. Por exemplo, na região metropolitana, que a gente tem um número menor de agências para atender uma demanda muito grande da população, especialmente mais carente, aí isso aumenta para 45% das pessoas, né? Enfim, a gente precisa dar conta disso. Vamos ver o que mais que eu teria. 74% também avaliaram que as metas interferem de forma negativa na sua saúde mental. Isso 74% do total da amostra, considerando que nessa amostra a gente tem colegas também que são da área MEI. Mas quando a gente vai para as agências, 85% das pessoas avaliam que a forma como as metas são cobradas interfere negativamente sobre a sua saúde mental. Em especial, o que mais aparece na pesquisa é o temor de perder a função. Isso a gente já sabe, especialmente a gente que trabalha com mobilização de pessoas, o quanto a função tem feito as pessoas reféns, né? As pessoas com medo de perder a função se calam e acabam aguentando o assédio, adoecendo, enfim, né? Chegando a alguns casos realmente graves. O que eu achei também interessante na pesquisa foi o seguinte, quando a gente perguntava durante a pandemia, né, qual era o maior problema, etc., 77% alegaram que o que mais os deixava com transtornos mentais, etc., era o trabalho na Caixa. O segundo problema que mais atormentava as pessoas durante a pandemia foi a própria pandemia. Isso também pareceu muito emblemático. Como é que você está no meio de uma pandemia, com gente morrendo, com colega morrendo, com parente do colega morrendo, e a pessoa ainda acha que o trabalho na Caixa é um fator que adoece mais do que a própria pandemia, né? E isso a gente achou bastante grave. Rita, eu acho que esses eram os pontos mais, até para não ficar me alongando aqui, né, que mais chamaram a atenção. Estou aqui para tirar alguma outra dúvida. Mas, Rogério, uma pergunta. Vocês fizeram a pesquisa e isso foi dado conhecimento para o banco? Sim, eu aproveitei a oportunidade, né, de fazer parte da CE e pedi à CE que eu pudesse primeiro, Rogério, o pessoal não sabe o que CE é. O que é CE? CE é a Comissão Executiva dos Empregados da Caixa, né? São empregados que representam as federações do país inteiro e que participam das mesas de negociação com a Caixa, né, que faz a negociação coletiva. E aí eu aproveitei essa mesa de negociação e pedi autorização para os demais componentes da CE para que eu fizesse a entrega durante a mesa de negociação e entregasse esse relatório para os representantes da Caixa. Essa entrega foi feita no dia 16 de março. A gente ainda se deu o trabalho de redigir um ofício explicando que fazia parte do nosso objetivo estatutário, fornecer à Caixa subsídios para que ela melhore a sua gestão e etc.
Infelizmente, até agora, a gente não teve qualquer resposta, né? Não bastou a pesquisa, não bastou os graves registros feitos pela pesquisa, o ofício que a gente encaminhou, esclarecendo, pedindo algumas informações. A Caixa sequer se dignou a responder o ofício. Nem para dizer assim, não vou dar as informações que você está pedindo, não. Nem para isso a Caixa se pronunciou. Mas foi entregue. Foi entregue. O banco foi entregue para o banco. Foi entregue, além de ter entregue na própria mesa de negociação, eu entreguei pessoalmente para o superintendente de Relações Trabalhistas, que, se eu não me engano, mudou agora também recentemente, né? Aliás, né, a forma como a Caixa lida com pessoas, eu acho que foi muito emblemático a extinção da vice-presidência de pessoas, né? Isso demonstra como a Caixa se preocupa com pessoas. Mas eu vou ter, para o pessoal saber, eu, como conselheira, isso passou pelo conselho, eu votei contra a extinção da vice-presidência de pessoas, acho isso um erro, acho isso que é muito ruim, isso colocou agora virou uma mera diretoria, né, da vice-presidência, que virou vice-presidente de pessoas e governança, que eu acho que são temas distintos, né, porque governança envolve vários outros elementos, inclusive burocráticos, né, de funcionamento do banco, e não necessariamente focado em pessoas. Acho que isso foi um erro, votei contra para as pessoas saberem. Acho que há uma perda muito grande nessa relação da gestão com os empregados, dado o fato de que a área de pessoas virou um anexo, tá certo? Ferreira, diante desses números, dessa pesquisa, né, que a GSF fez, e, obviamente, né, a pesquisa mostra aquilo que nós sabemos, né, empiricamente nós sabemos, nós conversamos com as pessoas, nós vamos nos locais de trabalho, então ela, na realidade, comprovou algo que as entidades sabem, né, que há uma piora nas condições de trabalho e que, logicamente, com a pandemia, isso ganhou, e não é isso, né, a pandemia trouxe junto não só o medo, né, o medo de contágio, de se arriscar, mas ela trouxe o auxílio emergencial, né? E o auxílio emergencial fez com que os empregados da Caixa se desdobrassem, e mesmo sob risco de contágio, sob pressão da população, pressão da imprensa, pressão da direção, estão até hoje na linha de frente fazendo esse atendimento. Então, se de fato ela deu uma tarefa nobre para a Caixa, que foi atender a população, e esse é o papel intrínseco de um banco público, por outro lado, ela ampliou os riscos para não só os empregados, mas também para os prestadores de serviço. Então, diante disso, Ferreira, qual foi o papel dos sindicatos nesse debate que, lógico, a gente sabe que não envolve só a Caixa, né, envolve todos os bancários, mas nesse caso aqui nós estamos falando da Caixa. Qual foi o papel do sindicato no início dessa pandemia com relação a garantir a segurança e saúde dos bancários, né? E como é que o sindicato, as ações do sindicato agora, nesse segundo período aqui, quais são as grandes demandas e os problemas que vocês o movimento sindical está vendo e como é que está tratando isso com a direção do banco? Então, Rita, primeiro, saudar você, saudar os meus companheiros Martinete e Rogério, saudar você que nos assiste, e falar que, desde o começo da pandemia, os sindicatos bancários de todo o país já de imediato procuraram a FENABAN para buscar colocar em home office o maior número possível de colegas da Caixa, dos demais bancos, né, no sentido de protegê-lo. Criar um mecanismo no sentido de que a gente não fosse contaminado e que também não fosse, eventualmente, transmitisse aos clientes e usuários de serviços bancários, né? Então, fizemos inúmeras reuniões com a FENABAN, o Rogério, que nos representa aí, né, na negociação com a Caixa específica, também, né, pode relatar as diversas reuniões que nós fizemos com a Caixa, e buscamos também as várias esferas do governo, né, tanto os governos municipais, governos estaduais, né, eu estou falando aqui de forma um movimento organizado, né, pelo Comando Nacional dos Bancários em todo o país, e temos continuado a fazer reuniões no sentido de buscar soluções para proteger as vidas, né? Infelizmente, nós temos um governo que se preocupa pouco com isso, né? Ao longo do seu mandato, não se tem
imagens dele visitando o hospital, a não ser na campanha quando ele mesmo foi se tratar. Mas não, né? A gente vê ele em manifestações públicas sem máscara, mas não viu nenhum gesto de empatia e solidariedade com o povo brasileiro. E nós, como representantes dos bancários, temos tido essa preocupação de forma cotidiana. Então, ou seja, nós estivemos aqui com o secretário de Saúde do Rio de Janeiro, onde reivindicávamos a questão da inclusão dos bancários, né, como categoria prioritária para a imunização, e recebemos dele um tratamento arrogante, desprezível. Né? Sequer deixou a nossa defesa do porquê incluir os bancários, né? Considerou ilegítima a nossa reivindicação. Então, nós, aqui do Rio de Janeiro, vamos agora buscar diretamente o prefeito uma nova audiência para que a gente possa, ao menos, ser ouvido dos nossos argumentos. Né? Então, mostra que a luta do sindicato, além disso, também buscamos no parlamento, e aí em conjunto com a AGCF, com a APCF, né? No parlamento do município do Rio de Janeiro, a inclusão dos bancários né? Dos bancários, em especial da Caixa, na inclusão, porque a gente sabe que, enfim, todos os bancários que estão na linha de frente estão expostos, mas nós, nossos colegas da Caixa, mais ainda, dado que o movimento, né, da sociedade em busca dos benefícios sociais, tal, na Caixa, tem levado a que haja uma presença, portanto, maior perigo de contágio. Então, a nossa luta é incessante na defesa da saúde, da categoria bancária e da sociedade como um todo. Muito bom, Ferreira. Faz a última reunião do Conselho, foi do Conselho de Administração da Caixa, foi há uns 10 dias, e eu quero partilhar com as pessoas que, mais uma vez, eu já tinha tratado disso em reuniões anteriores, mas eu levei para o Conselho, para os conselheiros e para a direção do banco, a demanda colocada pelas entidades e pelos empregados, de que os colegas da Caixa e prestadores de serviço, em especial aqueles que estão na linha de frente, tenham prioridade na vacinação, haja visto que várias categorias foram colocadas como prioridades. E o que justifica esse pedido, na minha opinião, o ideal é que todos tivessem vacina e a gente não tivesse que discutir priorização, mas, infelizmente, dado o descaso, né, do governo federal nos últimos meses com a saúde dos brasileiros e com a vacinação, nós estamos a passos de tartaruga na vacinação, muito atrás de outros países do mundo em porcentagem. Sendo assim, é necessário que os trabalhadores que estão na linha de frente, no caso da Caixa, atendendo milhões de brasileiros, desde o ano passado, com pagamento não só do auxílio emergencial, mas de vários programas sociais, tenham prioridade o mais rápido possível. Nós já chegamos, infelizmente, o Brasil aí está com mais de 470 mil mortos, o que é uma tragédia, nós todos aqui temos que lamentar isso, e também na Caixa nós temos aí mais de 70 colegas falecidos, além dos prestadores de serviço, que nós não temos números, né, o que é um absurdo, né? Então, quero aqui lamentar essa situação e dizer que as entidades, nós todos estamos correndo para tentar garantir essa prioridade na vacinação para quem está na linha de frente, atendendo as pessoas e não tem outra opção, tá certo? Que não seja tá lá. Bom, Matilete, diante desse cenário todo, o que é a APCF, a própria FENAI, né? Porque as APCF estão todas vinculadas à FENAI, vem fazendo para garantir as condições de trabalho, manter o home office, né? Essa discussão sobre os protocolos, né, que é tanta reclamação, né, se o protocolo funciona, não funciona, como é que vocês estão lidando aí, Matilete, com essa situação? Só antes de responder, uma coisa importante que nós deveríamos hoje, né, aproveitar, teve a pesquisa do GIES, mas num tempo lá atrás, nós conseguimos, né, e isso aí foi um feito do Rio de Janeiro, comprovado até na época pelo Jair, nós trabalhamos muito com o pessoal da CIPA, o CIPEiro. Então, foi reconhecido no Rio de Janeiro porque nós aqui
conseguimos, quando ele veio na época, que hoje os cipeiros eram votados onde tem mais de 100 pessoas. Hoje nós conseguimos ter nas unidades cipeiros também votando. Isso é um dado importante, que ali nós conseguíamos ter, assim, nas reuniões, ouvir de cada cipeiro que estava passando na sua agência. Já chegamos a fazer lá no sindicato reuniões, logo no começo, até fizemos um almoço lá, o Zé lembra isso, com 200 cipeiros tomando posse lá no sindicato. Então, hoje, parece que com esse governo, a gente nem sei como é que anda o problema Martinete, só destacar que você falou de um negócio extremamente importante, tá certo? E olha, eu conheço aí praticamente o Brasil todo, e vou dizer para o seu assim, o Sindicato do Rio, vocês aí no Rio, as entidades, são uma das poucas que fazem um trabalho junto de cipeiro. E cipeiro é uma conquista dos bancários, e mesmo onde não tem o cipeiro, né? Porque tem um número mínimo, né, de empregados que tem que ter um setor para ter cipeiro, nós temos representantes de CIPA, né, que é um por unidade, então, que com certeza, as pessoas que o são, e a gente alertar, inclusive, todas as entidades do Brasil, porque o cipeiro tem um papel justamente, né, de pensar na segurança e saúde, né, dos colegas. Então, você falou algo importante, eu quero destacar aqui o papel dessas pessoas e que as entidades também precisam fazer um trabalho com esse segmento para garantir, para fiscalizar, né, ajudar a fiscalizar as condições de saúde e trabalho. É que eles estão ali na unidade, está vendo o que está acontecendo. Além do trabalho deles, está preocupado com os colegas também. Então, é um canal importantíssimo. Nós devemos se apropriar mais desse povo, quanto mais nesse momento, né? É fundamental. Quanto ao trabalho de defesa, né? A gente tem uma PSF, poucas, eu não sei, a maioria, não acompanho muito. Tem umas PSF que tem o lado associativo, mas é um momento de nós também estarmos juntos, né? Não ser o sindicato, mas junto ao sindicato, fazendo a defesa, né, dos trabalhadores junto com a FENAI, cobrando dos governantes, cobrando de todos, né? Esse momento estamos atravessando. Porque se nós temos que estar imbuídos todos juntos, né? Sindicatos, associações, não importa qual, mas juntos, né? Imbuídos nesse processo, que é fundamental essa luta nesse momento, que, né? O adoecimento, pessoal em home office, continua em home office, aí foi uma luta, né, das associações, dos movimentos nacionais, mas tem colegas, né, e a Caixa continua, esses colegas às vezes estão ultrapassando o horário, chega muita reclamação, o pessoal trabalha muito mais de 8 horas, trabalha às vezes 10 horas, 12 horas por dia em casa, né? Então, é uma coisa difícil, nós temos que continuar, desculpe aqui, caiu aqui, fazendo essa cobrança da empresa, a CE, todos os movimentos fazendo essa cobrança. Porque se não estarmos, né, unidos nesse momento, a empresa já faz, né, o que está fazendo aí com o corpo funcional, caminhando a um adoecimento muito excessivo, né, psíquico, como foi feito aí na pesquisa aí pelo AGCF. Então, é fundamental esse processo. E destacar, né, no momento que as agências estão, né, com pouca gente, a gente continua acompanhando aí, a gente continua passando nas unidades, principalmente nos lugares, né, mais aqui no Rio de Janeiro, eu digo na região, né, norte, né, nas Baixadas, o quantitativo de pessoas, né, que estão na fila lá para receber 650, 350, que nós cobramos, o movimento cobramos que seria R$600, que não é muito, mas é importante, e esse governo, né, baixou para essa quantia irrisória, que não dá nem a gente para comprar, vamos dizer assim, 2 milhões de reais, porque a gente sabe como é que a população a população carente. Necessita desse auxílio. O desemprego está aí, está batendo na porta de toda a gente. Pessoas que doavam, né, faziam doação, hoje estão pedindo doação. Então, é um momento muito assim, difícil, né? E o governo continua achando que não está acontecendo nada, não está vendo nada. E nós, como nosso papel aqui de defensor, né, da classe trabalhadora, dos menos favorecidos, fazendo essa luta, vamos continuar aí nessa luta. E a PSF, junto com a FENAI, essa grande, né, de luta, a FENAI que, né, ajuda, né, nesse momento, todos os movimentos, está sempre junto, né?
tivemos lá o companheiro Jair, hoje temos o companheiro Takimoto, junto com a Contraste, fazendo esse trabalho aí fundamental na defesa aí não só dos funcionários da Caixa, mas de todos os bancários e dos trabalhadores, né? Eu acho que isso é importante, Rita, na minha visão. E chamar essa atenção novamente para esse canal aí do Cipeiro. Já tentei fazer até um canal com uma pessoa que estava na RH daqui, mas ela foi para Brasília, saber como é que foi a eleição da CIPA, né? A gente não isso está no acordo, e a gente não sabe, né? Eu, como percebi isso quando fui presidente da CIPA, uma das maiores CIPAs, que era na Almirante Barroso, e a gente percebeu que ali a gente junto poderíamos fazer. E quando foi levou essa proposta, não foi no CONECEF, para ampliar para as unidades, e deu certo. E a gente é um canal importantíssimo nesse momento. Sem dúvida, sem dúvida. Essa questão do Cipeiro, com certeza, é algo que tem que estar aqui no nosso radar. Agora, aí, Rita, eu não sei se você pode teria falar. condição, você que é representante até, né? A gente tem os sindicatos, mas fazer uma reunião com, não sei como, né? Também não sei, ver se tem um canal de Cipeiros, fazer uma live, uma reunião, acho que é legal, não sei, né? Importante. Com certeza. Eu acho que é um tema que na indústria, né, é uma função que na indústria é extremamente discutida e entre nós não, até porque o problema maior é que o Cipeiro, o papel dele, ele como eleição mesmo, é nos locais maiores, e bancário, normalmente, os núcleos são menores, né? Então acaba sendo. Mas você tem o representante CIPA. E a gente sabe, tem o delegado sindical, o Cipeiro, muitos delegados que não querem ficar expostos, aí ficar exposto, que acho que vai ter, né? Agora, o Cipeiro já é mais, que você conversando com o gerente, conversando com as pessoas, vai mostrar aos colegas que ele está cuidando da saúde dos colegas que estão ali do lado dele. Muito bem, por sinal, eu participei aí no Rio, não só da luta, né, para não tirar o povo do Barrosão, né, que acabou arrumar um lugar adequado, mas também da posse, né, dos delegados sindicais, aí a posse antes da pandemia, né, em 2019, eu estive por 2 vezes na posse dos delegados sindicais. Então, delegados sindicais e cipeiros é algo extremamente importante na organização dos empregados da Caixa, são conquistas, né, e que nós precisamos valorizar. Ferreira, para a gente caminhar aqui para encerrar, eu quero perguntar para você o seguinte: quais são, na sua opinião, os grandes desafios aí no próximo período para os bancários, para a sociedade, para a Caixa, né? E também, eu acho que você deve falar disso, com certeza, mas um dos desafios, com certeza, é a eleição da FUNCEF, né? Que acabou de, acho que, ser marcada. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, Ferreira. Então, a primeira questão é que é importante um envolvimento maior dos empregados da Caixa nos destinos da FUNCEF. Né? Esse tema FUNCEF acaba sendo debatido, se apropriado muito mais daqueles colegas que, na sua maioria, até já se aposentaram, né? Portanto, já estão na fase do benefício, quando, na verdade, os destinos FUNCEF devem estar às mãos de todos os empregados, particularmente dos ativos, né? Então, assim, a nossa participação, a nossa conscientização, eu acho que a gente precisa superar a politização que a gente viu nesse período mais recente na gestão do fundo, né? Debater os temas que inclusive, né, sob pretexto moralizador, a gestão, enfim, que está na FUNCEF hoje, teve um papel, do ponto de vista de investimento, muito conservador, né? Portanto, com uma rentabilidade aquém do que seria para nós importante, inclusive para superar o equacionamento. Então, isso é uma questão que nós precisamos conversar, certo? Nós temos agora inscritas 3 chapas, ainda está na fase de avaliação, né, curricular, e ver se estão aptos realmente a concorrer, mas, de qualquer forma, estamos no jogo em 3 chapas e nós precisamos debater os programas e nos posicionarmos. Então, nossos familiares, né, que está em jogo nessa questão da FUNCEF. E também o futuro do país, porque os fundos de pensão no país, aqui no Brasil,
eles são responsáveis por boa parte de investimentos estratégicos, né? Então, assim, eles são, por um lado, eles trazem benefícios para nós empregados, para outro, trazem benefícios para o conjunto da sociedade, na medida que algum desses investimentos geram emprego, geram desenvolvimento econômico, geram uma melhoria na qualidade de vida da sociedade brasileira. Então, é importante, quero convidar cada um de vocês a prestar atenção, olhar quem são os concorrentes e a gente poder participar dos destinos da nossa fundação. Obrigado, Ferreira. Ô, Rogério, também quero te perguntar quais são os grandes desafios aí, você que está representando o Rio de Janeiro na comissão que negocia, né, que representa os sindicatos na negociação com o banco. Qual é o grande desafio aí que nós temos no próximo período? O grande desafio é o Saúde Caixa, né, para esse período muito próximo, né, pelo nosso acordo coletivo até o dia 31 de julho. A gente precisa apresentar uma proposta de custeio para o Saúde Caixa, e isso tem sido muito dificultado, né? Vou começar primeiro só finalizando um pouquinho a questão da pesquisa. Uma coisa que chamou muita atenção é que alguns colegas, graças a Deus poucos, se recusaram a responder a pesquisa, né? Alguns a gente simplesmente não conseguia contato e outros se recusaram. E esses que se recusaram, alguns deles a gente conseguiu identificar o motivo, né? Perguntou por que você se recusa. E o primeiro motivo desses poucos que se recusaram seria a perda da credibilidade nas entidades representativas. Então, aí eu faço aqui um apelo para os colegas, porque eu falo com muita propriedade, porque eu já fui uma dessas pessoas. Eu já fui uma das pessoas que achava que as entidades não nos representavam de forma suficiente, que as entidades não trabalhavam com a maior competência possível, etc. E aí, a partir dessa constatação, e depois de 2016, né, depois do golpe que a gente teve lá o RH 151 famigerado, né, que tira a função por justo motivo, né, que eles alegam justo motivo, etc. E aí comecei a frequentar as entidades representativas, a participar, e aí fui surpreendido, graças a Deus, né, uma grata surpresa, de que sim, as entidades fazem o que cabe a elas ser feito, o que tem que entrar com a ação judicial, a entidade entra, o que tem que ir para a base, a entidade vai, o que falta às vezes é braço e falta participação. Quando você começa a participar, você começa a ter mais credibilidade na entidade, porque você está vendo o que ela faz. O que não dá é para você não ver o que ela faz e aí dizer que ela não faz. Não é que a entidade não esteja fazendo, é você que não está vendo, né? E aí é preciso a participação das pessoas. Achei importante falar isso que você falou, a questão do CIPEiro, e aí dos delegados sindicais, né? Aqui no Rio, por exemplo, nós poderíamos ter mais de 150 delegados sindicais. Vocês imaginam o exército de pessoas para ajudar a organizar os trabalhadores na base, né? Uma pessoa em cada agência ajudando a organizar aquele colega lá, garantindo que a informação chegue àquele colega lá da ponta, e simplesmente dos mais de 150 que a gente poderia ter, as agências elegeram 40. Menos de um terço daquilo que a gente poderia. Então, assim, o trabalho é desenvolvido, mas se a gente tiver mais participação, gente, senta na sua agência. E aí, na condição de presidente de associação de gerentes, eu vou falar, inclusive gerente. Eu já fui gerente geral, que sentava com as pessoas e conversava sobre o que a gente precisava fazer para defender os nossos direitos. Nunca perdi a função por isso. Sentem com as pessoas, conversem. Um de nós precisa ser um delegado sindical. Um de nós. E garanto que a gente não vai ficar arrancando delegado sindical da agência toda hora, não. Rogério, assim, só para você saber, o Matilete falou que começou como ocipeiro. Eu entrei na Caixa em 89, em 90 eu já era delegado sindical, e é importante as pessoas saberem o seguinte, uma andorinha só não faz verão. Ou a gente, ainda mais nesse momento dificílimo pelo qual passamos no banco e no país, né? No país, né? Então, ou a gente se organiza enquanto coletivo, né? Porque sozinho não vai ter jeito, tá certo? O individualismo, isso não vai resolver nosso problema. Nosso problema se resolve de forma coletiva. Por mais dificuldade que tenha, por mais desafios que tenha, o papel das pessoas para as entidades aqui, eu já quero pedir para as pessoas, é propor, é questionar, não é discordar, mas o essencial é participar dando a sua opinião, né? E se não for ouvida, repita várias vezes, que uma hora vai, tá certo? Então, esse é o papel. Mas, só para lembrar aqui, pessoal, o Saúde Caixa, né, tem um debate com o banco, e tem até, nós fizemos uma live outro dia, quem quiser assistir, foi uma live específica para falar sobre o Saúde Caixa, está lá na nossa página no Facebook, no YouTube. O Saúde Caixa tem um prazo até julho, tem uma comissão paritária entre os empregados e o banco para discutir o modelo do plano de saúde, porque há uma
pressão do banco para que os custos sejam paritários, divididos. Se hoje é de 70 a 30, mesmo com a correção, né, foi feita uma correção, mas se mantém os empregados custeando 30, o banco 70. O problema é que isso é complicado, no sentido de que muitas pessoas, se você aumentar drasticamente o custo, vão acabar desistindo do plano de saúde. Então, há uma discussão bastante séria que está sendo feita, representantes dos sindicatos e do banco, e até o final de julho, o objetivo é ter uma proposta que seja sustentável para o plano, mas sustentável para os trabalhadores também, tá certo? Por isso que eu fiz questão de falar da mobilização, Rita, desculpa te interromper. Pode falar. Porque justamente assim, o que a gente percebe a gente tem algumas limitações, como a CGPA 23, a gente tem o teto que a Caixa implementou unilateralmente no Estatuto, que são limitações graves e que a gente vai precisar de mobilização. Então, por isso eu fiz questão assim, para a gente negociar o saúde caixa da melhor forma possível para os trabalhadores, é indispensável a participação dos trabalhadores nesse movimento, senão a gente vai tomar uma banda. Isso mesmo. Matilete, agora, a questão é, o banco está fazendo aí todo um processo, né, de privatização pelas beiradas, né? O problema é que as beiradas são as mais importantes, né? Então, há um projeto que eu venho denunciando, inclusive venho me posicionando contra, as entidades também, que é o processo de privatização da Caixa a partir das suas operações, o que eu quero falar para vocês com muita convicção que no médio prazo estará, se mantiver do jeito que está, se continuarem fazendo, né, se conseguirem fazer tudo aquilo que querem, você terá um problema de sustentabilidade para o banco, e aí tem um projeto bastante criativo, né, que é criar um banco digital, que nada mais é, o tal do banco digital, nada mais é do que a Caixa, é um banco com CNPJ diferente, nasce como subsidiário da Caixa, e para a qual, segundo o projeto aí da direção do banco, passariam as principais operações da Caixa e depois você abriria a capital desta subsidiária, que é uma forma de dizer que não está privatizando a empresa-mãe, mas está privatizando a partir das subsidiárias, estratégia que está sendo usada na Petrobras e em outras estatais, tá certo? Então, Matilete, qual é? Nós tivemos aí juntos uma audiência, né, na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, por iniciativa do vereador Lindenberg Farias, que já foi senador e agora é vereador, para discutir justamente a defesa da Caixa. Então, qual é o desafio aí, Matilete, no próximo período para as entidades, para a FENAI, para a Contraf, para as APCF, sindicatos, para a sociedade com relação a esse tema? Enquanto audiência pública, nós já tínhamos dois, né? Um foi com o vereador Remor e aí com o Lindenberg. Já tínhamos duas audiências públicas. É que a do Remor eu não participei, viu, Matilete? Por isso a minha falha aqui. Por isso a minha falha, então é bom você falar. Você, né? Realmente foi isso. Eu acho que o momento, como ela não conseguiu abrir o capital, essa luta aí, e aí parabenizo você por essa luta, a luta ferrenha que você teve aí com a direção da Caixa, que nós sabemos aí, né? Como é que você já passou e vem passando ainda, enfrentando, vamos dizer assim, né, essa direção aí. Eu acho que eles não conseguiram, estão fazendo, como você falou, pelas partes. Vão abrir, vão criar uma empresa SA, vão passar todos os programas para essa empresa. O importante é a participação, como até o Zé falou aí da FUNCEF, e é verdade, a participação, as pessoas não participam, só puxando um pouquinho para corroborar o que o Zé falou, nós tínhamos reunião todo ano com a direção da FUNCEF, no auditório, chamava as pessoas, chamava no prédio. Quando eu olhava para trás, tinha 4 funcionários, 3 funcionários. Como falou, não tinha participação, né, do funcionalismo nesse processo. Mas, voltando, isso também está dentro desse processo, porque a gente está vendo aí, essa mudança, eu ainda não entendi, essa mudança da presidência, o que está por trás da FUNCEF, dessa mudança agora, desse processo aí de abrir agora, mas aí, eles criam várias situações para impedir pessoas de não participarem desse processo. Então, isso é um caminho que é dificultar das entidades, né, participarem, lutarem, saber o que está acontecendo. Então, eles passam por cima de tudo. É o caminho da privatização. Agora, nós temos que, muitos colegas, como tem falado aí, como falou o Capanac, o Zé Feira,
não participam, não querem, não sei o que está, para ver o que está acontecendo, porque eu ainda vejo muito pouca participação dos colegas. Essa luta aí da venda aí, né, na Bolsa de Valores, né, a participação, na minha avaliação, foi de poucos companheiros. Então, o que eu comento, falo, às vezes, quando eu tenho a oportunidade de conversar com eles, dizer, olha só, o momento é de fazer antes que aconteça, porque depois que acontece, é difícil voltar atrás. É igual quando a gente privatiza, vai depois, não vai deixar de... Não vai, porque não tem como voltar. Então, eu acho que é um momento, como foi colocado aí, de participação de todos, levar essa mensagem. É uma luta árdua, é uma luta de dificuldade. Eu sei que as pessoas estão nas unidades, elas estão ali sofrendo pressões para vender, os gerentes, os assistentes, todo o corpo funcional sofre a pressão, sofre o assédio, o assédio vem do governo. Então, eu acho que as entidades estão nessa luta, mas a Caixa está imbuída nesse processo. Me parece que é uma questão até de honra para o presidente, né? Tocar isso, fazer essa privatização. E nós aqui, como defensores da Caixa 100%, temos que estar juntos, todas as entidades, a FENAI, sindicatos, associações, todas defendendo esse processo, porque a gente sabe que o que é a privatização, os bancos estaduais aí que estão, né? Acaba com o seu social, principalmente da Caixa, e a demissão. A demissão é em massa dos companheiros. Eu não sei se o pessoal novo, nós estamos mais, né, antigos aí, eu, você, o Zé, tínhamos aquela luta com o Collor, com o Fernando Henrique, que foi uma luta, né, árdua, como na época do Fernando Henrique, que ele já estava privatizando. Eu andava no prédio, eu não via a crachá da Caixa, eu via a crachá das terceirizadas. Eu estava me sentindo num lugar assim que não era meu. Então, acho que foi uma luta nossa, uma luta. Eu acho que é um momento difícil. Temos a pandemia também junto agora, que dificultou nosso trabalho de estarmos na rua fazendo essa luta, né? Porque essa pandemia atrapalhou a gente, favoreceu os caras aí. Então, acho que é um momento, né, de estar. E acho que a FENAI vem fazendo esse papel, as entidades também vêm fazendo esse papel importantíssimo. Você lá no CA, ajudando lá, fazendo um papel também importantíssimo nesse momento. Eu acho que é isso. Esse é o caminho, é só a luta, porque senão, com esse governo que está aí, não vai dar. Era essa a minha... Martinete, só a luta nos garante, né? E a nossa trajetória de organização na Caixa, ela é vitoriosa. Nós temos que lembrar a pessoa disso. Nós estamos falando dos desafios, mas é uma história, quando a gente olha para trás, vitoriosa, né? O banco ia ser privatizado na década de 90, já tentaram abrir o capital, já tentaram fazer de tudo, e nós continuamos aqui firme e forte defendendo que isto não ocorra. E só para a gente saber o que está ocorrendo no Brasil, coloca o Brasil na contramão do mundo em todos os sentidos, né? Seja no ataque à pandemia, seja nas ações para retomar empregos, porque nós só estamos perdendo emprego, e também com relação às estatais. Enquanto aqui está se tentando privatizar tudo a preço de banana, inclusive Eletrobras, Petrobras, as operações da Caixa, do Banco do Brasil e etc., o Reino Unido acaba de fundar um banco público, né, uma das regiões aí mais liberais do mundo. Eu falo isso porque o discurso é que nós somos atrasados e tem que privatizar, né? O mundo inteiro vem reestatizando serviços, a Inglaterra vem... acabou a Inglaterra, não, o Reino Unido, né, fundou um banco público para poder fazer investimento em infraestrutura, e os Correios nos Estados Unidos são públicos, centenários, então isso prova que o discurso... e outra, né, o povo está dizendo que as estatais dão lucro, então, se elas dão lucro, não é isso? Não é esse o discurso? Então, por que vender algo que dá resultado, né? Isso não existe, né? Bom, gente, eu quero agradecer demais esse bate-papo com... Só o caso da Eletrobras. Lá os caras dizem que vai aumentar a conta de luz. Óbvio, sim, mas já né? Não é que vai, né? Já aumentou a conta de luz, já aumentou o gás, já aumentou a gasolina, né? Quer dizer, não é que vai, né? Só para vender já aumentar, porque quem compra já compra podendo pôr tarifa num preço mais alto, né? Tá certo? Justamente. Nós vimos esse filme na década de 90.
Bom, gente, foi um prazer estar com vocês aqui para matar minha saudade do Rio de Janeiro, embora não seja a mesma coisa, eu preferia estar aí. Então, um prazer muito grande discutir aí com o Ferreira, com o Atilete, com o Rogério, os desafios, né, que nós temos, o que nós já avançamos, as dificuldades que nós temos, a importância da participação. E eu queria passar para vocês três aí, dar uma mensagem final, né, para os colegas e, logicamente, para o público de vocês aí do Rio de Janeiro, começando pelo mais recente presidente aqui, que é o Ferreira, que acabou de assumir aí. Esse sim, hein, Ferreira, é um baita desafio, né? Assumir o sindicato, o segundo maior, né? Um dos maiores do país aí, em número de bancários e de uma região extremamente difícil também, né? Ferreira, sua mensagem final para quem está assistindo a gente aqui. Está sem som, Zé. Está sem som, Zé. Parte do meu discurso de posse foi o compromisso em defesa dos bancos públicos, na luta, né, pela manutenção da Caixa como empresa pública, defesa do BNDES, que tem sido firmemente atacado, diminuído o seu papel, do Banco do Brasil, né, defesa do emprego, no caso da categoria monetária do setor privado, defesa de concursos públicos, né, a gente tem visto aí uma série de PDBs na Caixa, no Banco do Brasil, e a redução de pessoal, piorando a qualidade do atendimento, e isso a gente sabe que gera como consequência, por parte da sociedade, um discurso de incentivo à privatização quando o serviço piora. Então, nós sabemos da armadilha que esse governo tem trabalhado no sentido de piorar o serviço público, portanto, desqualificar a nossa participação e facilitar a privatização. A sociedade, no caso da Caixa, não comprou essa ideia. Né? Então, continua defendendo tentar criar empresa em defesa da Caixa 100% pública. Um abraço. Obrigado, Ferreira. Rogério, com você. Você falou uma coisa que me lembrou um episódio muito interessante. Você falou que só a luta nos garante, foi um lema de uma campanha nacional nossa, né? E eu lembro que em 2016, quando a Caixa implementou lá o MO, eu estava na minha superintendência, eu era gerente geral, e a minha agência estava em segundo lugar na superintendência. E aí, por isso, eu acabei me expondo, fizemos um dia de paralisação dos gerentes aqui no Rio, e etc. E depois eu fui rebaixado, né? Mesmo estando em segundo lugar em resultado, eu fui rebaixado. E aí o superintendente, quando me chamou para conversar, né, falou da minha exposição e tal, e aí eu falei com ele, olha, o lema dos bancários é que só a luta nos garante. Eu acreditava que o resultado pudesse me garantir, mas no final das contas vocês me mostraram que é só a luta mesmo que me garante. Então, assim, para que os colegas não tenham dúvida de que é a luta que nos garante e que na condição de gestores da empresa, assim, nós somos gestores da empresa, não do governo, e é a responsabilidade nossa defender essa empresa, né? Chamar todos vocês a isso. Cada um pode ajudar a luta de alguma forma, né? Não, se você não pode paralisar, etc., tem alguma forma que você possa ajudar, escolher um delegado sindical na sua unidade, o que não dá para não fazer nada nesse momento. Isso mesmo, o que não está permitido é não fazer nada, algo precisa sempre ser feito, até porque se não fizer nada, o resultado será o mesmo, né? Nada. Então, Atilete, sua mensagem final aí, Matilete. Aquilo, né? Temos de estar na luta, nós somos dirigentes, estamos aí nas lideranças, temos que fazer essa luta, o debate, continuar o debate com os companheiros, usar nossas entidades, eu principalmente, presidente da APT. A gente tem o lado associativo, que é importante, mas mostrar, acho que as pessoas hoje estão entendendo, mas pela recíproca, pelo que eles passam para a gente, o lado também, né, junto ao sindicato, não ser o sindicato, mas ser um apoio na luta de defesa da Caixa e defesa dos trabalhadores. E isso é importante, essas associações também estar nesse lado, nessa participação. E continuar a luta, e convocar os companheiros, né, conversar com os companheiros, entender que esse é o momento de eles estarem juntos, né, as suas representações, juntos, lado a lado, porque se nós não tivermos essa compreensão, essa visão, podemos, né, ser derrotados por nossos governantes que estão hoje aí no poder, né? Eles não usam aí o Estado, eles usam para fazer suas próprias, né, leis, suas próprias vontades. Então, eu acho que é importante, né, principalmente para o povo da Caixa, continuarmos, né,
essa luta é uma luta difícil, a gente sabe disso, uma luta não só depende só da gente, eu acho que nós devemos ter imbuído, fazer uma campanha, eu vejo isso, pegar cada e-mail ou zap de deputados, do Congresso, de senadores, começar a fazer uma campanha de cada um mandar sua mensagem à ponta. Eu acho que cada funcionário que nós temos aí, no Brasil são 80 mil, Rio de Janeiro, e cada funcionário começar a trabalhar isso, pegar o seu familiar, pegar alguém da sua família, começar a mandar e-mail, cobrar que a Caixa é importante, eu acho que esse é um pedido, né, que eu faço aqui, eu acho que as entidades também, a participação de todos, não só o funcionário, mas membros da sua família, porque a gente, às vezes, fala corporativismo, nós somos corporativistas, sim, mas corporativista também para dar melhores condições aos trabalhadores, atender melhor os trabalhadores. Então, nós temos que ter 100% público, porque não é o Bradesco, não é o Itaú, não é o Santander que vai fazer isso. O Santander, o que ele ganha de lucro aqui, ele manda para fora. E o dinheiro nosso, público, da Caixa, 100% público, fica aqui com os trabalhadores para atender Minha Casa Minha Vida, o fundo de garantia, tudo passa pela Caixa, como se diz, né? Quando a pessoa nasce, já nasce ali com o carimbo da Caixa Econômica. Então, é isso que eu quero dizer. Obrigado aí a você, obrigado pela chance. Quero agradecer a todos os companheiros que estão aí juntos, né, nesse momento. E parabéns e vamos à luta. Eu acho que nós temos força, somos a resistência. Muito bem, pessoal, eu quero agradecer de novo nossos convidados. No final, nós colocaremos os contatos aqui, né, dos três, do Ferreira, do Matilé e do Rogério, para vocês fazerem sugestões, propostas, questionamento, o que vocês quiserem. O importante é participar, estarmos juntos. E é um momento, de fato, de procurar e lembrar das pessoas que nós elegemos, né, para prefeito, para vereador, para deputado, para senador, presidente da República, né, e cobrar ações no sentido de que o Brasil vote para a rota do desenvolvimento, para que tenha vacina urgente para todos, e se não, isso não for rápido, pelo menos os grupos prioritários, as pessoas que estão na linha de frente, têm o direito à vacina, como os empregados da Caixa e tantos outros, mas o fundamental é termos esperança, luta e fé para desenharmos nós próprios o nosso futuro, porque ele está em nossas mãos, né? Vai depender das ações e das decisões que tomarmos daqui para frente. Tá bom, meninos? Obrigado, viu? Foi um prazer estar com vocês aqui hoje, encerrando aí mais um X da Questão, hoje, condições de trabalho e saúde na Caixa, especial Rio. Saiba mais em www.ritaserrano.com.br.